Olá, queridos alunos, novamente sejam bem-vindos ao Universo da Química. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora a gente vai ler, o que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? É a nossa revisão e avaliação. E vamos iniciar a nossa revisão. Então, o que é química orgânica, né? A gente precisa conhecer para poder gostar e entender, não é verdade? Então, química orgânica, gente, é o ramo da química, observe aí na cartela que vai te mostrar, que é o ramo da química que se concentra nas propriedades e reações de compostos que contêm átomos de carbono. Esse ramo da química vai estudar o elemento carbono, né? Então, nessa química orgânica, nós vamos ter como elemento principal o carbono. Além do carbono, nós também vamos verificar a presença de hidrogênios e de outros elementos, como enxofre, o oxigênio. Mas a maioria não, acho que grande parte, 99% dos compostos orgânicos contém carbono. E aonde que está a química orgânica? A química orgânica, ela está nos hormônios da felicidade, né? E nós temos aí, observem, 4 hormônios, né? Ou 4 compostos orgânicos. E observem também que do lado tem a representação, a fórmula estrutural desses compostos orgânicos, né? Eu tenho ali a dopamina, a oxitocina, observe que já é uma molécula mais complexa. Eu tenho a serotonina, eu tenho a endorfina, né? Todas essas substâncias químicas são compostos orgânicos que têm aí, né, como elemento principal o carbono ou hidrogênio. E como é que eu faço para aumentar naturalmente esses hormônios da felicidade? Depende, né? Você quer aumentar a dopamina? Tem que dormir de 7 a 9 horas, fazer exercício, comemorar as conquistas diárias. Por mais pequena que for essa conquista, comemore, tá? Oxitocina, você vai meditar, abraçar, a coisa mais simples é abraçar alguém, né? E fazer um ato de generosidade também aumenta naturalmente esse composto orgânico da felicidade, que é a oxitocina. A serotonina, ser grato, né? Desfrutar da natureza, o contato com a natureza e recordar momentos especiais. E a endorfina, praticar um hobby, rir muito, né? Principalmente com pessoas especiais, cantar e dançar. Então são essas formas que a gente vai aumentar naturalmente os hormônios da felicidade desses compostos orgânicos. Como eu disse para vocês, toda substância orgânica ou composto orgânico, ela tem uma fórmula estrutural, ela é representada por uma fórmula estrutural. E essa fórmula estrutural ela é chamada de cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica, ela representa a estrutura dos compostos orgânicos, né? E por que ela recebe esse nome? Porque ela se forma a partir da ligação dos átomos de carbono, tá bom? Então, por isso que é chamada de cadeia carbônica. Com certeza, a gente vai encontrar nessa cadeia muitos átomos de carbono fazendo ligações entre hidrogênio, oxigênio, nitrogênio ou mesmo entre os carbonos. Aqui nós temos dois compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, eles estão presentes naquele aroma agradável das rosas, que é o geranil e a beta-damascenona. Então, esses dois compostos orgânicos estão presentes no aroma das rosas. Vocês
aprenderam aqui, né, na química do aroma e das cores da rosa, que o aroma, para sentir o aroma de qualquer flor, não é apenas uma substância que é responsável, não. É a mistura de várias substâncias. Aqui eu tenho apenas duas, né? Observe que na primeira, o geraniol, ele é uma cadeia normal, né? Linear, diferente, já numa aberta, né? Já a beta-damascenona, ela é uma cadeia mista. Observe que ela tem tanto uma cadeia aberta como um composto cíclico. Também eu posso ter esse tipo de cadeia. E também eu posso ter um composto aromático, né? Que são compostos de cadeias fechadas, mas que tem uma particularidade, né? Esses compostos aromáticos, eles sempre vão ser formados por 6 carbonos e com ligações duplas alternadas, como a gente pode observar aí nesse composto. E esse composto, ele tem um nome especial, tá, gente? Ele é chamado de benzeno, ok? Agora a gente vai ver a classificação dessas cadeias carbônicas, seja ela aberta, seja ela fechada, seja ela mista, né? Porque quando a gente vai classificar uma cadeia carbônica, a gente precisa pensar no fechamento dela. Ela é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia fechada ou ela é uma cadeia mista? Lembrando que cadeia aberta também ela pode ser chamada de acíclica ou alifática. E a fechada também é conhecida como cíclica, ok? E agora nós vamos classificar as cadeias carbônicas abertas, tá bom? Porque existem também as cadeias carbônicas fechadas, ok? Então vamos lá, gente. Observem. Quanto à disposição dos átomos dentro da cadeia, ou seja, a cadeia normal, uma cadeia reta ou linear, né? Ela pode ser uma cadeia normal, também conhecido como reta ou linear. Quando é que tem essa cadeia? Ela vai ocorrer quando só existem carbonos primários e secundários na cadeia. Isso aí é uma característica marcante e importante. Observem aqui comigo. Se na minha cadeia eu tenho a presença de um carbono primário ou de um carbono secundário, essa cadeia ela é normal ou essa cadeia é linear, tá bom? Ou ela é uma cadeia reta. Eu vou chamar de cadeia normal, tudo bem? Então aqui observe, eu tenho 3 exemplos, né? E esses 3 exemplos estão mostrando aqui que eu tenho uma cadeia normal, tá bom? Por quê? Porque ela contém um carbono primário ou um secundário, ok? Vamos para a próxima classificação. Na próxima classificação é a cadeia ramificada. Quando é que eu tenho uma cadeia ramificada? Quando eu tenho um carbono terciário ou quaternário. Eu vou recordar o que é um carbono terciário. É um carbono ligado a 3 átomos de carbonos. E o quaternário vai ser um carbono ligado a outros 4 átomos de carbonos, ok? Então, observem aqui comigo. Olha os exemplos de cadeia ramificadas. Observe que aqui eu tenho o quê? Um carbono terciário e um carbono quaternário. Eu posso até ter carbono primário, gente, mas a presença de um carbono terciário ou quaternário já identifica a cadeia como sendo uma cadeia ramificada e não mais como uma cadeia normal. Agora a gente vai classificar quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Então, dependendo da ligação entre os carbonos, pode ser uma cadeia saturada ou insaturada. Quando é uma cadeia saturada? Quando na cadeia, tá,
só existem ligações simples entre os carbonos. Observe os exemplos. Aqui eu tenho vários exemplos, né? Como vocês podem perceber, tá bom? E todas as ligações que ocorrem aqui são com ligações simples, tá? Então, só tem ligações simples na cadeia carbônica, então ela é uma cadeia saturada. E quando ela vai ser uma cadeia insaturada? Vamos ao conceito. É quando na cadeia, né, na cadeia carbônica, eu tenho pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os carbonos. Observem aqui os exemplos. Aqui, ó, nos exemplos, estou mostrando que existem aqui, nessas cadeias carbônicas, uma ligação dupla, né? E também eu tenho uma cadeia carbônica com ligação tripla. Então, isso aqui é uma cadeia insaturada. Ela não pode ser saturada, ela vai ser sempre uma cadeia insaturada, ok? Também temos a classificação quanto à presença de outros elementos entre os carbonos. Se existir apenas carbonos, né, as ligações são feitas apenas por carbonos, eu tenho uma cadeia homogênea. E aqui, observem comigo, né, os exemplos de cadeias homogêneas. Professora, tem um oxigênio. Sim, tem um oxigênio, mas ele está fora da cadeia, tá bom? Ok? Então, aqui ó, eu já tenho a presença também de um composto de cadeia fechada, mas que as ligações entre esses carbonos é o que? É simples, ó, tá? E não tem outro átomo, tem carbonos, é uma cadeia homogênea. E eu posso ter uma cadeia heterogênea. O conceito ele vai me ajudar a identificar uma cadeia heterogênea. É quando tem pelo menos um heteroátomo, tá? Entre dois ou mais átomos de carbono. O que é um heteroátomo? São átomos diferentes do carbono. Pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio, pode ser o enxofre. Observem. Olha aqui, eu tenho aqui 3 exemplos, né, de cadeias carbônicas e eles têm um heteroátomo. No primeiro heteroátomo é oxigênio entre os carbonos, aí eu reforço novamente com o oxigênio para vocês perceberem. E na outra eu tenho um oxigênio que está fora da cadeia, mas observem que eu tenho também um heteroátomo entre carbonos que é o oxigênio. Então essas cadeias, elas representam cadeias heterogêneas, ok? E agora a gente vai ver outros exemplos. Vamos lá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês novamente mais uma cadeia normal e reta, né? Observe que as extremidades estão livres, né? Não há um fechamento. Se tivesse um fechamento, seriam aí cadeias fechadas. Mas no caso aqui, as extremidades estão livres, são cadeias normais ou também conhecidas como cadeias retas, ok? Vamos para a próxima. Cadeia ramificada. Então, se eu tenho pelo menos um carbono terciário ou terciário ou quaternário, eu já tenho uma cadeia ramificada, ok? E quando é saturada? A cadeia ela é saturada quando ela só tem ligações simples entre os carbonos. Você está vendo uma ligação dupla? Não. Está vendo uma ligação tripla? Também não. Então, aí identifica que essa cadeia ela é saturada. Mas quando você tem, observe no próximo exemplo, uma ligação tripla, observem aí que você já não tem mais uma cadeia saturada, você já passa a ter uma cadeia insaturada por causa da presença da ligação tripla. Poderia ter uma ligação dupla? Seria insaturada? Sim, seria insaturada. Então, uma cadeia insaturada, ela precisa ter pelo menos ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla, que já torna ela como insaturada. Homogênea. A homogênea, o heteroátomo, que no caso ali é o enxofre, ele precisa estar entre os carbonos.
observem que está fora. Né? Eu fiz isso de propósito, está fora. Essa cadeia, ela é homogênea? Sim, ela é homogênea, tá bom? Porque observe que na cadeia principal ali, né, só tem ligações entre os carbonos. Existe sim uma ligação carbono-enxofre, mas para existir ali, para se tornar uma cadeia, por exemplo, heterogênea, esse enxofre deveria estar fazendo ligação entre outros carbonos, ok? E temos aí a cadeia heterogênea. Observe aí que eu tenho um heteroátomo, que no caso é o oxigênio, e observem comigo que esse oxigênio aí, ele está entre carbonos, olha aí que legal, está entre os carbonos. Então, significa dizer que é uma cadeia heterogênea, ok? E aí a gente vai fazer uma aplicação, vamos lá aplicar? Temos o citral aí, né? E aí ele quer que você classifique esse composto, né? Esse composto ele vai ser o que, gente? Ele vai ser homogêneo, ele vai ser uma cadeia insaturada e ele vai ser, por favor, volta lá para mim, ele vai ser uma cadeia ramificada, homogênea e insaturada. Então, a alternativa é a letra A, tá bom? Vamos lá, tá aqui, ó. Ela é homogênea, ela é insaturada e ela é ramificada, ok? Agora a gente vai ver outra aplicação, observem aí. Aqui nós temos um outro composto, né, um composto orgânico. Esse composto orgânico, ele é de uma cadeia normal, ele é uma cadeia insaturada, tá? E ele é uma cadeia homogênea. Vamos lá para as alternativas? Então temos ali, ó, vai ser uma cadeia aberta, volta lá novamente, por favor. Insaturada, volta lá. Vai ser aberta, insaturada e homogênea e normal, né? Então, nós temos ali a letra C, ok? Então, vamos lá. Aí eu trago para vocês um mapa mental, porque a gente vai falar dos hidrocarbonetos, e é uma família muito grande de hidrocarbonetos. Mas o que é um hidrocarboneto? Ele é formado por carbonos e hidrogênio. A cadeia carbônica é formada por carbonos e hidrogênio. Então, nós temos dentro uma subclasse dos hidrocarbonetos, que são alcano, alceno, alcino, alcadieno, aromáticos, ciclenos e ciclano, né? Cada um é interessante, cada um aí tem uma característica marcante. Eu vou falar do alcano, do alceno e do alcino. O alcano, ele tem além de carbono e hidrogênio, só tem ligações simples. O alceno tem presença de uma ligação dupla e o alcino tem a presença de uma ligação tripla. E é possível nomear esses hidrocarbonetos, mas para isso precisamos usar a nomenclatura da IUPAC. E aí nós temos, né, as regras: prefixo, infixo e sufixo, tá? Precisamos pelo menos saber esses prefixos de 1 a 10. E como a gente só está trabalhando com hidrocarboneto, o sufixo é o O. E aí eu trago para vocês alguns exemplos, né? Nós temos aí o alcano, temos o metano, o etano, o propano. Isso eu estou usando as regras, né? Próxima cartela, a gente vai ver o alceno, já é o propeno, já estou usando ali o infixo em, né? E temos aí um alcino, olha aí. Próxima cartela traz um alcino. Esse alcino aí, observe que eu já uso o in, porque eu tenho uma ligação ali tripla, né? Identificando que o composto orgânico, ele é um alcino. Então, eu tenho ali 2-butino. E temos aí um composto fechado, composto cíclico. Neste caso aí, eu vou utilizar, tá, gente, o prenome ciclo. Então, o nome
desse composto vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, né? É o ciclo pentano. Então, a alternativa é a letra D. E assim, a gente encerra a nossa revisão. Tchau!